Olá a todos, você está no Estudos Históricos e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre qual pode ter sido o mais poderoso general da história. A gente vai focar nossos esforços aqui em analisar mais a história antiga, então vocês vão reparar que não vão estar presentes aqui alguns generais mais modernos. Então, como a história da humanidade é amplamente documentada, eu preferi fazer por partes, né? Vamos fazer essa parte aqui focando mais ali na Era Antiga, e aí posteriormente a gente pode fazer um vídeo aí focando mais nos generais mais modernos, tudo bem? Então é isso, não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário, inscrever-se aqui no projeto e nos seguir nas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Peço também desculpa aqui, porque a gente andou meio sumido. Nessas últimas semanas foram poucos vídeos postados, né? Foram 2 vídeos somente nas últimas semanas. Mas agora a gente vai voltar com um pouco mais de frequência. Às vezes a gente dá uma sumidinha, porém logo a gente retorna. Então se inscreva aí, ative as notificações para não estar perdendo mais nenhum vídeo e vamos nessa. Classificar o mais poderoso general da história é uma tarefa complexa e altamente subjetiva, uma vez que o poder de um general deve ser avaliado de diversas maneiras, como, por exemplo, conquistas militares, influência política, habilidade tática e estratégica, entre outros fatores. No entanto, aqui a gente vai tentar fazer isso. Eu vou começar fazendo uma menção honrosa e após essa menção honrosa eu vou passar para alguns generais que eu listei aqui, trazendo seus feitos e suas capacidades táticas, estratégicas, conquistas, para que, no final de contas, você aí de casa possa analisar qual tenha sido o maior da história. Eu irei fazer isso segundo a minha opinião, que é um pouco subjetiva, é óbvio, você pode analisar outros conceitos aí, porém ela está muito bem embasada, tá? Então eu peguei aqui as principais conquistas, importância, relevância, né? Como esses generais moldaram a história antiga, enfim. Vale a pena você ficar até o final aí para ver qual foi, pelo menos para mim, o maior general da história humana. Bom, como menção honrosa, eu decidi trazer para essa lista aqui Zhuge Liang, também conhecido como Kong Ming, que foi um proeminente estrategista militar, político e inventor durante o período dos 3 reinos na história da China. Ele nasceu em 181 d.C. e é lembrado por suas habilidades e por sua revolução naquilo que se diz respeito a conflitos, já que ele foi um dos mais proeminentes na arte da espionagem. Zhuge Liang nasceu em uma família de baixa nobreza na província de Jiangdu, na China Antiga, e desde jovem demonstrou grande inteligência e habilidade nas artes militares. Estudou extensivamente os clássicos chineses e se tornou um erudito respeitado. Zhuge Liang é mais conhecido por suas campanhas militares contra o reino de Wei, uma das facções rivais, durante o período dos 3 reinos. Ele comandou diversas expedições militares, como a Expedição do Norte e a do Sul, e demonstrou habilidades táticas e estratégicas em combate. Zhuge Liang desenvolveu várias técnicas militares inovadoras, como por exemplo o uso de armadilhas e emboscadas, assim como a criação de unidades de artilharia móvel. Ele também é acreditado por aprimorar o uso de técnicas de escuta e espionagem. Quanto aos territórios que dominou, Zhuge Liang estava principalmente envolvido em campanhas militares no nome de Reino de Shuhan, que incluía áreas como, por exemplo, a do sudoeste da China, como as províncias de Sichuan e Hubei. Suas conquistas territoriais foram mais focadas em expandir a influência de Liu Bei e consolidar o poder do Reino de Shuhan em meio às complexas lutas pelo poder durante o período dos 3 reinos. E eu acho que isso aí é muito interessante, porque a gente está falando de um dos mais antigos povos da humanidade, que é o povo chinês, e um dos mais famosos generais desses povos. Então, acho importante a gente trazer isso aqui para fugir um pouco da história ocidental e deixar como uma menção honrosa aí, né, nos anais da história antiga, Zhuge Liang. Bom, agora então a gente vai afunilar a coisa. Passada essa menção, a gente já vai começar com uma pedrada, porque a gente já vai começar falando de Aníbal Barca, que foi um dos mais renomados e temidos comandantes da história militar antiga, conhecido por suas ousadias no campo de batalha, como por exemplo, quando ele levou elefantes para a guerra, nas guerras púnicas entre Roma e Cartago. Aníbal nasceu por volta de 247 a.C. no Cartago, uma antiga cidade-estado localizada no norte da África, que é atualmente a Tunísia. Ele pertencia a uma influente família, os Barca, conhecido por sua proeminência política e militar em Cartago.
Durante a sua juventude, Aníbal recebeu uma educação militar política rigorosa, aprendendo estratégia da guerra e diplomacia. Ficou famoso por liderar os cartagineses durante a Segunda Guerra Púnica, uma série de conflitos entre Roma e Cartago que durou de 218 a.C. a 201. Sua campanha mais conhecida foi a Travessia dos Alpes, quando ele levou o seu grande exército, que incluía o uso de elefantes para invadir o território romano pelo norte da Itália. Veja que a gente não está falando de um qualquer aqui, hein? Aníbal é acreditado durante séculos, né? Nesse período que ele estava vivo e no período posterior de sua morte também, né? Ficou conhecido aí como o principal inimigo de Roma, o inimigo número 1 de Roma, porque é um cara que atormentava Roma, atacava direto, principalmente ali pela região ali itálica, e toda vez que os romanos também iam atacar ou revidar os golpes que ele dava, ele sempre vencia. Então Aníbal obteve ali diversas vitórias impressionantes sobre os romanos, que incluía a Batalha de Trébia, do Lago Trasmeno e de Cannae. Em Cannae, por exemplo, em particular, Aníbal executou uma manobra tática brilhante que resultou na aniquilação quase que total do exército romano, considerado um dos maiores desastres militares da história de Roma. Aníbal era conhecido por sua inteligência estratégica e inovação militar. Ele empregou diversas táticas, como por exemplo o uso de emboscadas, flancos e o aproveitamento do terreno para derrotar os seus inimigos numericamente superiores. O uso de elefantes na guerra também foi uma característica marcante de suas campanhas, e em termos de territórios dominados, Aníbal liderou forças cartagineses em uma ampla campanha pelo norte da África, Península Ibérica, atual Espanha, e a Itália durante a Segunda Guerra Púnica, conquistando esses territórios e aí estendendo seus domínios e, quando não domínios, a sua influência para esses territórios. De modo geral, a sua influência foi sentida ali no Mediterrâneo Ocidental durante muito tempo. Ainda assim, não podemos dizer que o mesmo fora o maior da história, embora alguns vão aí discordar, e eu tenho certeza que possuem argumentos para isso. Se você acha que Aníbal foi o maior general da história, deixa aqui no comentário o porquê, né? Deixe seus argumentos aqui, talvez a gente até mude de opinião por aqui. Mas agora eu vou falar sobre um outro líder que, pelo menos na minha perspectiva, fora um pouco mais genial do que Aníbal. Vou falar de Júlio César, que foi um dos mais notáveis e influentes líderes da Roma Antiga, cujas conquistas e feitos moldaram não apenas o destino de Roma, mas também o curso da história. Nascido em 12 de julho de 100 a.C., em uma família patrícia, César foi um político, general e ditador romano que deixou um legado duradouro. Desde cedo, Júlio César demonstrou habilidades excepcionais como líder militar e estrategista. Sua primeira grande campanha militar ocorreu na Espanha, onde ele serviu sob o comando de seu sogro Pompeu. Durante esse tempo demonstrou uma notável coragem e habilidade, e também o fato de estar ao meio da guerra com seu sogro foi o moldando, né, para as futuras conquistas que ele empregaria em seu decorrer histórico. No entanto, as campanhas que ele fez na Gália que realmente solidificaram seu nome e sua reputação como um dos maiores da história. Entre 58 a.C. e 50 a.C., César liderou uma série de campanhas militares bem-sucedidas na Gália, que abrangem territórios da moderna França, Bélgica, Suíça e partes da Alemanha e Itália. Essas campanhas são descritas em detalhes em seu famoso relato Comentários sobre a Guerra das Gálias, onde ele descreve suas estratégias militares, as tribos celtas que enfrentou e as batalhas que travou. Durante as suas campanhas, César demonstrou não apenas habilidade militar, mas também capacidade política e diplomática. Ele conseguiu garantir alianças com diversas tribos locais, enquanto subjugava outras pela força de armas. Suas vitórias significativas incluem derrotas dos helvéticos na Batalha de Bibracte e a conquista da cidade de Alésia, após um cerco épico, e a vitória sobre Vercingetorix, líder dos gauleses na Batalha de Gergóvia. Além de suas conquistas, Júlio César também foi um líder político habilidoso, já que em 49 a.C., após uma série de conflitos com Pompeu, César cruzou o rio Rubicão com seu exército, dando início a uma guerra civil. Esta guerra culminou na famosa Batalha de Farsalos, onde César emergiu vitorioso, estabelecendo como líder supremo de Roma. Como ditador, realizou diversas reformas políticas e estruturais, garantiu diversas leis que mudariam a vida militar dos romanos. Então, aqueles que servissem militarmente a Roma obteriam aí alguns privilégios, né? Enfim, ele fortaleceu muito o poderio militar
de Roma nesse período. No entanto, a sua ascensão despertou uma oposição entre a aristocracia romana e em 44 a.C., Júlio César foi assassinado por um grupo de senadores liderados por Brutus e Cássio, que temiam a sua ascendente autoridade ao poder. Apesar de sua morte prematura, o seu legado continua e suas conquistas e realizações políticas o ascenderam como um dos principais líderes da história. Nos movimentando um pouquinho nesse território, vamos falar agora de um líder macedônico, sim. Vamos falar agora de Alexandre o Grande, que é reverenciado como um dos maiores líderes militares e conquistadores da história. Nascido em 356 a.C., na antiga cidade de Pela, na Macedônia, ele era filho de Filipe II, rei da Macedônia, e Olímpia, princesa de Épiro. Desde jovem, Alexandre demonstrou um talento excepcional para a liderança e guerra, sendo educado pelo filósofo Aristóteles e ganhando experiência militar enquanto acompanhava seu pai em campanhas militares. Quando Alexandre ascendeu ao trono macedônico após o assassinato de seu pai em 336 a.C., ele herdou um reino poderoso e solidificado, com uma visão ambiciosa e expansiva. Seu primeiro ato como rei foi suprimir as revoltas nas regiões periféricas do Império Macedônico, demonstrando a sua força de líder interno, consolidando assim a sua influência diante a seu próprio povo. A partir de então, Alexandre embarca em uma série de campanhas militares que levariam a conquistas de vários territórios e estabeleceriam um dos maiores impérios da antiguidade. Seu objetivo: vingar as invasões persas na Grécia e expandir o território macedônico para o leste. A campanha mais famosa de Alexandre foi a conquista do Império Persa entre 334 e 323 a.C., onde ele lidera seu exército em uma série de batalhas épicas contra o vasto Império Persa, então governado por Dário III. Suas vitórias incluem batalhas como, por exemplo, a Batalha de Granico, Issus e Gaugamela, onde demonstra genialidade tática bem-sucedida e capacidade de inspirar os seus soldados. Com a queda do Império Persa, Alexandre se torna governante de um vasto domínio que se estendia do Mediterrâneo Oriental até o rio Indo, abrangendo territórios que hoje incluem a Grécia, Egito, Turquia, Síria, Irã, Iraque e Afeganistão, assim como partes do Paquistão e da Índia. Além de suas conquistas militares, Alexandre também deixa um legado de intercâmbio, já que o mesmo promoveu a chamada helenização durante esse período. Ou seja, ele trouxe a cultura macedônica e a cultura grega como um todo, que influenciaram muito a sua vida, para todos os povos conquistados. Ele não suprimiu a cultura desses povos, porém trouxe aspectos novos para o cotidiano dos mesmos. No entanto, em 323 a.C., aos 32 anos de idade, ele morreu e deixou seu império sob disputas. Seus generais deram início à chamada Guerra dos Diáconos, onde diversos generais macedônicos tentariam, então, ascender ao poder e herdar aquilo que era de Alexandre o Grande. Apesar dessa morte precoce, o legado do mesmo continua a ser admirado e estudado até os dias de hoje. A habilidade militar, visão estratégica, determinação e liderança nos conta que, de fato, Alexandre fora um dos, ou para muitos, o maior líder militar da história humana. Mas, ainda assim, eu quero bater numa tecla que eu não acho que ele tenha sido o maior da história. Veja que eu tenho em mente realmente um nome para trazer aqui para vocês, e um nome que eu acredito ser quase que indiscutível. Se você não acha esse o maior, você vai concordar que ele foi pelo menos o segundo, Eu não consigo imaginar alguém que duvide que Ciro o Grande tenha sido pelo menos aí top 3 generais da história. Para mim, o maior. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele agora. Vamos ter também um vídeo específico para o mesmo. Eu acho que vai ser o vídeo sequente a esse. Mas aqui a gente vai dar uma pinceladinha no que foi a figura de Ciro, um dos líderes mais extraordinários e reverenciados da antiguidade, cujas conquistas e habilidades militares o elevaram à posição de um dos, se não o maior general da história. Nascido em 600 a.C. na Pérsia, ele foi fundador do Império Aquemênida e um visionário que transformou a história do Oriente Médio da humanidade. Quando ascendeu ao trono persa em 559 a.C., imediatamente começou a expandir o seu império, lançando uma série de campanhas militares que o tornariam uma figura lendária. Sua primeira grande conquista foi a unificação dos persas e a subjugação dos medos, seus vizinhos. Essa campanha, embora menos documentada do que as suas conquistas posteriores, estabeleceram as bases para a formação do seu império, que logo tornaria-se o maior império do mundo.
A conquista mais famosa de Ciro durante essa época foi justamente a derrota do Império Medo em 550 a.C., que culminou na queda de Astíages, o último rei Medo. E com essa vitória, Ciro consolida seu domínio sobre uma vasta área que se estendia desde o Planalto iraniano até a Anatólia, estabelecendo ali o primeiro Império Persa. No entanto, a conquista que mais destaca Ciro está longe de ser essa, já que em 539 a.C. ele invade, domina e conquista o Império Babilônico, um dos mais longevos e bem documentados da história humana, considerado até aquele momento praticamente impenetrável. Com uma engenhosa estratégia militar, ele desviou as águas do rio Eufrates, que uma vasta área do mesmo ficasse seca e suas tropas marchassem sob seu leito. O cara literalmente conseguiu desviar o rumo da água de um enorme rio, um dos principais da história da humanidade, aí, local onde em volta dele se formaram diversas das primeiras civilizações humanas. Ele desvia o rumo desse rio, faz parte dele ficar seca e marcha sob seu leito com o seu exército. Imagina, é uma cena absolutamente épica, absolutamente notável. Após a conquista da Babilônia, Ciro demonstra uma capacidade de governança tremenda, implementando políticas que garantiriam a estabilidade e o florescimento de seu império multicultural. Ele foi um dos primeiros governantes a respeitar as tradições e crenças dos povos conquistados, dando-lhes autonomia em muitos aspectos de sua vida política e religiosa. Outra conquista de Ciro foi a expansão do seu império para o leste, incorporando então as vastas áreas da Ásia Central, indo até o rio Indo, onde enfrentou diversos governantes e estabeleceu o controle persa sobre a região. Bom, aqui a gente está falando sobre as conquistas, né? E veja que eu não citei muito os países que representam essas conquistas hoje, como eu fiz anteriormente com os outros generais, porque são muitos. E a título de curiosidade, no ápice de seu poder, após ele conquistar também o Egito, o Império de Ciro abrangeu praticamente 8 milhões de quilômetros quadrados, situados em 3 continentes, Ásia, África e Europa. Veja, isso é uma coisa inimaginável, é um império tão vasto que abrangeu 3 continentes, e tudo isso, não tudo, né? Muito também foi feito ali por outros generais e alguns outros que viriam após Ciro, mas grande parte disso foi deixado por Ciro. Além de suas conquistas militares, o mesmo é lembrado por sua visão de humanidade e liderança. Por exemplo, após a conquista da Babilônia, ele permitiu que os judeus exilados retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. Esse gesto benevolente é reverenciado na tradição judaica até os dias de hoje e é considerado um dos maiores exemplos de tolerância religiosa, a famosa libertação dos judeus do cativeiro na Babilônia. Entretanto, Ciro o Grande viria a falecer em 530 a.C., durante uma campanha militar na Ásia Central, mas o seu legado de maior general da história e um dos maiores líderes políticos e visionários do mundo antigo perdura até os dias de hoje. Suas conquistas moldaram o curso da história do Oriente Médio e do Ocidente, influenciando governantes e estrategistas por séculos, deixando grande legado de humanidade, nobreza e liderança. Certamente, embora figuras como Júlio César, Alexandre o Grande e Ciro, que a gente acabou de falar, se destaquem como generais enormes da antiguidade, é importante reconhecer que ao longo da história surgiram muitos outros generais tão grandes quanto, né? Na Idade Média, na história contemporânea, foram diversos. A história está repleta de exemplos de grandes generais e comandantes que moldaram o curso de eventos por meio de suas habilidades estratégicas, coragem e visão, desde a antiguidade até os tempos modernos. Vários líderes se destacam. Após a era dos generais da antiguidade, por exemplo, vários outros líderes emergiram no contexto histórico, né? Durante a Idade Média, por exemplo, a gente pode citar aí Saladino, Ricardo Coração de Leão, Gengis Khan, entre outros. Da mesma forma, na Idade Moderna, a gente pode falar aí de Napoleão, Horatio Nelson, Otto von Bismarck, George Patton, enfim, são diversos mesmo. Cada um desses líderes teve um papel e impacto significativo na história humana e contribuiu aí para a formação, né, militar da humanidade. Portanto, embora essas figuras como Alexandre, Júlio e Ciro sejam reconhecidos como grandes generais, é importante lembrar
que a história é repleta de líderes que foram igualmente notáveis. Fiz esse adendo só para não parecer aí que essa lista é uma lista definitiva de generais da história. Embora, na minha concepção, Ciro tenha de fato sido ali absurdo, né? Criar um império que dominaria 3 continentes diferentes, para mim, é uma ideia muito absurda. Mas, enfim, deixa aqui seu comentário, fale de outros generais que você acha que poderiam integrar essa lista. Se você não concorda que Ciro tenha sido o maior da antiguidade, cite aí o porquê, cite o porquê outro general, na sua opinião, for o maior. Esse é só um vídeo informativo, um vídeo de curiosidades, né? Um vídeo aqui do canal Estudos Históricos, e eu não pretendo ter a razão absoluta sobre nada. Então, peço que você deixe aqui sua opinião caso você divirja da nossa, tá bom? Do mais é isso, até a próxima e tchau, tchau.